Opa galera, beleza? No vídeo de hoje vim aqui falar um pouco sobre esse volante, o Logitech G920. Depois de mais de um ano de uso, vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive com ele, pontos positivos, se ainda vale o investimento e alguns problemas que acabaram surgindo aí com o tempo. Bom, então fique comigo aí até o final que eu vou contar tudo pra vocês, beleza? Um ponto que me chamou bastante atenção aqui foi a durabilidade dele. Mesmo após um ano de uso, ele continua bem sólido, sem sinais de desgastes excessivos, em especial no couro do volante, que não apresentou nenhum tipo de ressecamento. E logo no início eu acabei pensando que em algum momento ele ia chegar a ficar com alguma folga, mas não, ele ainda continua bem preciso e sem nenhum sinal de resistência na hora que você vai fazer algum movimento com ele. Os pedais de metal, eles continuam firmes e, por incrível que pareça, não apresentou nenhum arranhão até hoje, considerando o fato que eu sempre jogo de meia. Então isso pra mim acabou não sendo nenhum problema. As presilhas, tanto do volante quanto do câmbio, continuam bem firmes, eles prendem bem na mesa e também não possuíram nenhum sinal de desgaste. Claro também que não posso deixar de destacar o visual que ele possui. Para quem nunca chegou a ver um de perto, à primeira vista ele vai parecer bem menor do que nos vídeos e fotos. Pelo menos eu tive essa impressão assim que eu abri a caixa. O force feedback dele ainda continua muito bom e eu nunca cheguei a utilizar ele na força máxima, vamos dizer assim. Até porque eu tenho um pouco de receio aí de acabar diminuindo a vida útil dele. Mas isso não é um problema, tá? Isso é questão particular minha. E também tem a questão de eu acabar danificando a minha mesa, porque dependendo do jogo, ele pode trepidar bastante e acaba fazendo bastante barulho. E isso não é um problema. Pode ser facilmente resolvido se for comprar aqueles suportes. Existem alguns suportes simples e até outros mais caros que tem aí no mercado que pode estar resolvendo esse problema. A resistência do pedal de freio foi que me incomodou um pouco no começo, porque ele tem uma borrachinha dentro e acaba deixando ele um pouco rígido. Se caso vocês quiserem, vocês podem estar removendo essa borracha. Não é difícil de tirar. No meu caso, eu removi, até porque tem a questão da minha cadeira, que ela possui rodas embaixo. Então acaba afastando um pouco a cadeira para trás sempre que eu pisava no freio. E isso também é uma coisa bem simples de resolver. Existem por aí na internet alguns suportes que vocês podem estar colocando embaixo da cadeira para evitar e ela vá para trás assim que vocês pisam no freio. A base dos pedais, ela também continua bem firme, não apresentou nenhum tipo de arranhão e ela prende bem na superfície. Só que vale ressaltar que se tiver alguma sujeira por baixo do pedal, principalmente naquelas bases de borracha que prende ela no chão, ela pode acabar deslizando se tiver alguma poeira ou sujeira embaixo. Então é bem importante deixar essa base bem limpa. E falando de limpeza, aqui entra um ponto negativo, vamos dizer assim, porque conforme você vai utilizando, principalmente ao redor dos pedais, acaba acumulando bastante poeira. Então é sempre bom deixar essa parte bem limpa, até mesmo para evitar de entrar sujeira por dentro dos pedais. E falando um pouco do câmbio, ele é bem confortável, bem bonito, os encaixes dele são bem precisos e as presilhas ela fixa bem na mesa, então não tem nenhum problema de ficar mexendo com o tempo, conforme você vai utilizando. Um ponto negativo é que ele infelizmente é vendido separadamente, então se você for acabar comprando o kit com o volante e com o câmbio junto, vale esperar uma promoção bacana para ele. Você pode encontrar aí na faixa dos 300 a 450 reais. Esse modelo que eu possuo, o G920, ele é compatível com PC e Xbox. Se vocês forem utilizar no PlayStation, o modelo que vocês têm que ver é o G29. Não tem muita diferença, é basicamente o mesmo volante, apenas que o G29 ele tem uns botões a mais e acaba sendo bom caso vocês queiram usar alguns botões a mais em outros jogos. O valor dele não alterou muito de um ano para cá. Na época que eu comprei, eu acabei pagando nele R$ 1.600. Hoje vocês encontram ele nessa faixa de preço aí entre R$ 1.600 e R$ 1.800. Na Black desse ano, eu encontrei ele em alguns sites vendendo a R$ 1.400. Só que também tem aquela questão do dólar, então esse preço aí acaba variando um pouco. Só que eu não recomendo que vocês comprem esse volante acima de R$ 1.900. Então vale esperar uma promoção aí para poder estar adquirindo ele. Se caso vocês encontrarem usado para poder comprar, dá uma verificada antes para ver se não tem nenhuma marca de uso, porque esse volante ele é bem resistente, então se for de uma pessoa que cuidou bem dele, vale a pena estar comprando, beleza? E também acaba sendo uma boa opção aí pro seu bolso.
Bom, em minhas conclusões é que para quem quer iniciar esse mundo aí do automobilismo virtual, esse volante é uma boa opção, ou até mesmo para quem só procura um pouco de diversão, também vale a pena. A experiência de eu jogar no volante e no controle é totalmente diferente. No volante é bem mais maneiro, bem mais legal. Alguns jogos de simuladores, a experiência de jogar no volante é bem imersiva, vale bastante a pena. Mesmo que esse seja um volante de entrada, ainda assim é uma experiência bem legal. Vale ressaltar também que é sempre bom deixar ele limpo, até mesmo para vocês acabar aumentando aí o tempo de vida útil dele. Um ponto negativo que eu acabei tendo aqui, não chega a ser um ponto negativo, é que às vezes eu tenho que ficar tirando ele da mesa para poder mexer no PC. Aí acontece de situações que eu acabo tendo preguiça de colocar ele de novo no lugar. Só que isso não é um problema grande, não diminui nem um pouco o volante que ele é. Ele é bem facinho de instalar, os cabos tanto de energia quanto o cabo do câmbio é conectado no volante mesmo. Aí você só precisa conectar ele na tomada e o USB no computador ou no Xbox. Se caso vocês comprarem ele e for utilizar na mesa, verifiquem se a mesa de vocês tem uma espessura bacana para poder suportar ele, porque dependendo do jogo que vocês vão jogar, ele acaba tremendo e trepidando bastante. E sempre deixe ele bem firme na mesa, porque ele faz bastante barulho. Bom, e a pergunta que eu faço, vale a pena estar comprando um volante desse hoje em dia? E a resposta é sim, vale sim a pena você estar adquirindo um volante desse, principalmente se vocês gostam de automobilismo e simuladores. Esse volante aqui é uma boa porta de entrada, eu não me arrependi da compra, ele é um volante muito bom, principalmente para mim que gosto bastante de Fórmula 1, e esse volante aqui foi uma compra em que eu acertei bastante. Pessoal, é isso aí, acho que não esqueci de nada. Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal, direto eu tô postando conteúdo aí de alguns jogos que eu jogo utilizando ele. Eu vou ficando por aqui então, fique na paz, forte abraço a todos e até mais.